Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa comprometido com a Bíblia Sagrada, com a verdade neotestamentária de Deus, um programa que é feito para atender e para, de alguma maneira, participar e contribuir na edificação da fé dos filhos de Deus. Esse é o motivo porque na semana passada nós fizemos uma pausa na série de mensagens que nós vínhamos ministrando a respeito das 7 igrejas, logo iremos retomá-la, para então falar de um assunto dos nossos dias, ou seja, de uma discussão que surgiu na mídia falando a respeito do movimento neopentecostal do cair no Espírito. Acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, devem ter ouvido a respeito dessas discussões. E então logo fomos questionados, ou nos mandaram vários e-mails, nos perguntando qual era então o posicionamento do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, frente a essa prática neopentecostal de cair no Espírito, de se lançar o paletó sobre as pessoas, para que elas caiam no Espírito Santo. E então na semana passada, depois de nós lançarmos ali algumas bases a respeito de como se olhar para esses fenômenos sobrenaturais do Espírito, hoje queremos tocar de maneira efetiva nessas questões a respeito do Espírito Santo, de sua obra, dos dons espirituais e de suas manifestações. Antes de tudo, é muito importante nós entendermos algumas coisas. Quando o povo de Deus, anote isso em nome de Jesus, se reúne em um só lugar, qual é o propósito, segundo a Bíblia Sagrada, da reunião e do congregar do povo de Deus, levando em conta que a palavra igreja, do grego eclésia, que quer dizer uma assembleia de chamados, uma congregação de chamados? Ora, eu pergunto, qual é o objetivo de o povo de Deus se congregar em um só lugar? Seria porventura para ali terem uma descarga de energia ou recebimento de algum poder sobrenatural, para ficarem ali tendo manifestações como se fosse uma sessão? É importante que nós voltemos o nosso olhar para a Bíblia Sagrada e verifiquemos então em Hebreus capítulo 2, versículo 12, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 em diante. Vamos verificar que nesses dois textos, Hebreus 2:12 e também 1 Coríntios capítulo 14, 26, que os dois motivos, as duas razões pelas quais a igreja se reúne, diz respeito o primeiro e maior, ou a primeira e maior razão, é então para que o povo de Deus coletivamente preste a Deus, preste ao Pai louvor e adoração, porque somente Ele é digno de ser adorado e de ser louvado. É uma ação da igreja no sentido vertical, da terra para o céu, como aqueles que se reúnem, tendo Cristo Jesus com a sua presença mística no meio do povo de Deus, no meio da congregação, adorando o eterno. É por isso que se chama o culto, né? Na verdade, não se assiste a um culto, mas se presta a Deus culto, cultua a Deus, presta louvores e adoração, como o próprio Jesus falou para o diabo lá no deserto da tentação: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. O segundo motivo, a segunda razão porque a igreja se reúne, então está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que fala de uma ação da igreja no sentido horizontal, de mutualidade, de comunhão e de edificação do corpo de Cristo. É o que se chama a reunião da igreja. Nesse sentido, há o culto e há a reunião. O culto
é para se adorar o Eterno com canções, com louvores e mesmo com palavras que exaltam e glorificam o seu nome. E então a reunião para então termos a comunhão com o corpo de Cristo, termos a comunhão uns com os outros, mediante o uso dos dons espirituais, para que haja a edificação da igreja, para que haja então a consolação, a exortação, a edificação do povo de Deus. Nunca a Bíblia coloca o congregar do povo de Deus como se fosse uma sessão, como se fosse um lugar para que as pessoas viessem a receber descargas de poder. Sempre a Bíblia traz essas duas direções quanto ao congregar da igreja. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, ao escrever os capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios, capítulos esses que tratam a respeito do Espírito Santo, dos dons espirituais e das manifestações do Espírito, ele começa esses 3 capítulos, essa série de capítulos, falando sobre o Espírito, advertindo a igreja, dizendo: eu não quero que vocês sejais ignorantes com respeito aos dons espirituais ou com respeito às coisas espirituais. Ou seja, a Bíblia não nos deixa sem paradigma. A palavra de Deus não nos deixa assim jogados à mercê da subjetividade daqueles que se julgam ou se dizem espiritual. Na verdade, toda e qualquer espiritualidade deverá ser medida pelo cano da Bíblia Sagrada. E para tanto, para entrar efetivamente na questão cair no Espírito, eu quero declarar que em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, não há em nenhum lugar o que se pode chamar a doutrina do cair no Espírito. Não há essa doutrina. Você não vai poder encontrar em nenhum lugar, nem mandamento, e nunca sequer vai encontrar uma prática regular, seja do povo de Deus do Antigo Testamento ou mesmo do Novo Testamento. Não há tal doutrina e não há tal prática. O que nós vamos encontrar, o que certamente alguém neste momento já poderá estar trazendo em consideração na sua mente, é que já houve na Bíblia Sagrada, seja na experiência do Antigo ou do Novo Testamento, quem caísse diante da presença gloriosa de Jesus. Mas isso nunca em tons doutrinários e nunca como uma prática a ser ensinada e a ser seguida e a ser praticada. Mas houve sim. E para tanto eu quero convidá-los a olharem comigo para 3 textos da Bíblia Sagrada em que homens caem diante do Senhor, para que possamos compreender por que eles caíram e como devemos então verificar a importância desse cair na Bíblia Sagrada. Veja, vamos abrir no primeiro texto, Ezequiel capítulo 1, versículo 28, entrando também para o capítulo 2, versículo 1. Veja o texto sagrado. Como o aspecto do arco que apareceu na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Ou seja, aqui Ezequiel está tendo a visão do Eterno, é uma visão da sua pessoa. Ele não o teve aqui de fato com seus olhos carnais, vendo literalmente o Senhor, mas foi uma visão da pessoa do Senhor. E veja o que diz então a parte B do versículo. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvir a voz de quem me falava. Veja que não é dito que ele caiu por terra, como se caísse para trás desmaiado. É dito que ele caiu com o rosto em terra. Ora, qual é a diferença de cair com o rosto em terra para se cair por terra? Quem cai por terra, quem cai de costa, desacordado, cai por terra, e certamente essa é uma expressão para falar de uma derrota sobre aquela pessoa. Quando é dito que se cai com o rosto em terra, mostra que caiu de frente, como um sinal evidente de profunda devoção e profunda adoração ao Eterno diante daquele que aparece, ou daquele que se revela e se manifesta diante do profeta. Veja então o que se segue ao cair com o rosto em terra, no capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel, quando diz: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé
e ouvi o que me falava. Veja que quando o Espírito entrou no profeta, prostrado, caído, com o rosto em terra, o Espírito o pôs de pé. O próprio Senhor fala: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Em seguida, o Espírito entra e o coloca de pé. Veja um outro texto aqui no livro de Daniel, capítulo 10. É um texto também usado muito por aqueles que querem fundamentar doutrinariamente o cair no Espírito. Capítulo 10 de Daniel, versículo 9 e 10, que nos diz: contudo, ouvir a voz de suas palavras. Novamente o profeta Daniel agora está diante de uma visão do Eterno. E ele diz: e ouvindo a voz, caí sem sentidos, rosto em terra. Eu quero chamar a sua atenção novamente que esse cair não é um cair por terra, mas é um cair com o rosto em terra. É um prostrar-se diante de Deus pela sua glória, pela sua excelência, pelo seu resplendor. E é dito então que caindo ele com o rosto em terra, veja o versículo 10, como é que se segue: eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às minhas palavras, que eu te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eu te sou enviado. Ou seja, por que tanto Ezequiel como Daniel cai com o rosto em terra? Eles não caem por terra, caem com o rosto em terra por causa da glória do Senhor. Cai prostrados, cai de joelhos com o rosto em terra, como aquele que reverentemente adora e teme ao Senhor. Mas logo, em ambas as passagens, o Senhor diz: levanta-te, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. E quando o Espírito entra neles, o Espírito os coloca de pé. E então, se alguns usam dessas passagens para ratificar ou para fundamentar o cair no Espírito, então deveriam seguir este mesmo modelo: cair com o rosto em terra, prostrado em adoração diante do Eterno, para em seguida ser levantado pelo próprio Espírito que entra neles e os coloca de pé para ouvirem a voz do Senhor. O outro texto aqui está em Atos, capítulo 28, é da experiência do apóstolo Paulo, quando no caminho de Damasco encontrou-se com o Senhor. Este é um tanto diferente dos outros aqui citados. Capítulo 26, versículo então 14, que nos diz: e caindo todos nós por terra, ouviram uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam que aqui não é dito que Saulo caiu com o rosto em terra, mas é dito que ele caiu por terra. Então, cair por terra é diferente de cair com o rosto em terra. No caso, é diferente de Daniel e diferente de Ezequiel. Por quê? Porque lá em Ezequiel e lá em Daniel, eles caem prostrado, em reverência, em temor, eles caem em profunda adoração, porque afinal estão diante do Eterno. Aqui no caso, Saulo era um perseguidor, ele perseguia a igreja, e como Jesus diz, ele perseguia ao próprio Senhor, ele colocava-se num confronto com o próprio Senhor, e então diante da presença gloriosa de Cristo, ele caiu por terra, como um claro e sinal evidente de que ali ele era derrotado pelo Senhor. Cair por terra como sinônimo de derrota. E logo então, no versículo 16, Jesus fala: levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isso te apareci. Então o Senhor o derrota no caminho de Damasco, revelando-se a ele. E então, em seguida, o Senhor manda que ele se levanta para que então ele possa ir e pregar e anunciar o Evangelho, sendo ele uma testemunha. No sentido espiritual e simbólico, todos aqueles que um dia estavam em oposição a Deus e foram ganhos pela sua palavra, ganhos pelo seu Espírito, semelhantemente sofreram tal derrota, e então, espiritualmente ou simbolicamente, eles caíram por terra. Todo homem natural, quando ganhos pela palavra, eles são derrotados, caem por terra, para então se colocarem de pé, de uma vez por todas, para em pé cumprirem com a obra que Deus os tem
designado. É isso que a Bíblia diz. Eu não vejo em que se assemelha o movimento do cair no espírito dos dias atuais a isso que a Bíblia diz. Em nada, em nenhum princípio se assemelha. Embora digam que o cair no espírito seja de fato um cair na presença do Senhor. Entretanto, o que nós vemos é que essas pessoas que vivem nessas sessões de cair no espírito, elas caem constantemente e nunca o Espírito Santo entra nelas, como aconteceu com Ezequiel, para fazê-las levantar, como quem diz: levanta-te, põe-te sobre os seus pés, porque eu falarei contigo. No caso de Ezequiel e de Daniel, exemplos que são pegos para colocar então em harmonia com o movimento atual, vejam que lá não foi um cair sem propósito. Todas as vezes que eles caíam, era em virtude de uma visão da parte de Deus. Não era uma visão apenas por ver. Não é ver varão de branco, não é ver varão com rolo na mão, não é ver pelo ver, mas era Deus que ali numa epifania aparecia aos seus profetas para trazerem a eles alguma palavra relevante, uma palavra profética para o povo de Deus. Não era o cair para ficar caído. Na verdade, caíam devido a essa glória, mas logo o próprio Senhor os levantava com a sua mão para lhes revelar a sua palavra. Mas vejam que eu quero convidar vocês a extrair daqui do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, eu quero extrair daqui alguns princípios que são extremamente importantes para aqueles que querem praticar uma vida cristã saudável, que querem praticar uma vida da igreja saudável. Você que é pastor, você que tem responsabilidade de dirigir o povo de Deus, volte os seus olhos para a Escritura e veja então os princípios que o apóstolo Paulo apresenta aqui em Coríntios, como que a igreja deve se reunir em relação às manifestações do Espírito Santo. O primeiro princípio está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então vejam, a própria Bíblia declara que o Espírito Santo ele não se manifesta apenas por manifestar. Você não pode ter o cair com um fim em si mesmo. Hoje tantas pessoas caíram no poder de Deus, lançou-se o paletó e o povo caiu. E eu pergunto, e daí? E daí se caíram? A questão é, qual é o objetivo de tudo isso? Volte o seu olhar, meu querido irmão e minha querida irmã, para a Escritura e veja o que o próprio Espírito Santo, haja vista que ele é o agente que inspira toda a Escritura, como que ele nos diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Todas as vezes que o Espírito se manifesta, certamente isso trará proveito, isso vai trazer resultados positivos que vão somar e adicionar a experiência de edificação da igreja. Capítulo 12, versículo 11, também nos mostra aqui um outro princípio que nos diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui nós temos o segundo princípio: a manifestação do Espírito, ou mesmo os dons do Espírito, são distribuídos como apraz ao Espírito, é de acordo com o querer do Espírito. Ninguém pode criar um movimento e então querer sistematizá-lo em forma de doutrina e consequentemente uma prática e expandir isso, pulverizar isso no mundo inteiro. Haja vista que o Espírito Santo, ele age como apraz ao seu coração, não é como apraz a um movimento, não é como apraz a mim. Nem eu posso querer engessar o mover do Espírito, nem qualquer outra pessoa pode querer sistematizar o mover do Espírito. A ação do Espírito, o trabalhar do Espírito visa a um fim proveitoso, e essas manifestações, esses dons, essas distribuições do Espírito acontecem conforme apraz, conforme é a vontade do Espírito. E então é o Espírito que age de acordo com a sua vontade, sempre procurando cumprir ou alcançar um fim proveitoso. Há ainda aqui no capítulo 12
a partir do versículo 12, um outro princípio, como nós lemos assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja também agora os versículos 25 e 26 que nos dizem: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, o princípio é de que o derramar do Espírito Santo é um derramar orgânico para gerar o corpo de Cristo, para produzir o corpo de Cristo e para edificar o corpo de Cristo. Não pensem vocês que o Espírito Santo foi dado para que simplesmente as pessoas ficassem pulando como se estivessem sentindo um fogo nas suas pernas, nas suas costas, e então ficassem ali emitindo sons de animais, sons uivos de cachorro ou de qualquer outro bicho. Não é esta a razão para o qual o Espírito foi enviado. A ação do Espírito, o derramar do Espírito sobre o povo de Deus é uma ação orgânica, é um agir orgânico para batizar os crentes dentro de um só corpo, para formar um só corpo e agora edificar esse corpo mediante a justa cooperação de cada parte. Jesus vai voltar e ele quer então a sua igreja edificada, ele quer esse corpo edificado e, portanto, o terceiro princípio é que o fim proveitoso, então, aqui que diz no capítulo 12, versículo 7, então é esta edificação do Espírito de Deus. Agora veja comigo como que o apóstolo Paulo fala a respeito das manifestações, sobretudo do dom de língua no corpo de Cristo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 5 em diante. Ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que haja a edificação, ou para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, verifique, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Veja que o apóstolo Paulo diz que, embora o dom de línguas seja um dom do Espírito e um dom bíblico, mas ele diz que quando a igreja se reúne, se ele for à igreja e se colocar a falar em outras línguas, se não houver intérprete, ele traz a pergunta: em que vos aproveitareis? Ou qual é o proveito disso? Veja que ele não está falando sequer de cair no Espírito, está falando mesmo de a pessoa falar em outra língua. Ele questiona qual é o proveito de se falar em línguas não havendo intérprete. Agora eu perguntaria, e qual é o proveito de se cair no Espírito e ficarem todos ali caídos e desmaiados? Imagine que, se o apóstolo Paulo questiona o proveito do dom de línguas, não é o proveito do dom em si mesmo, porque quem fala em língua edifica a si mesmo, mas é qual o proveito do uso do dom de línguas quando a igreja se reúne. Ora, se não houver intérprete, a igreja não entenderá o que se diz e, portanto, frustra o objetivo maior da congregação ou do congregar da igreja, que é a edificação mútua dos membros do corpo de Cristo. É por isso que Paulo diz que, se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, de palavras que as pessoas podem entender, certamente não haverá proveito algum. É por isso que é dito então, no capítulo 14, versículo 26 em diante, os princípios do que fazer quando a igreja se reúne. Veja, leia comigo, capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Ou seja, Paulo estava tratando aqui um problema que acontecia na igreja de Corinto, um problema com uma desordem na reunião, uma desordem no culto. Então ele diz: quando vos reunis, um tem salmo,
outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Ou seja, tudo o que acontece no meio da igreja deve visar a edificação do corpo, que é o fim proveitoso dito em capítulo 12, versículo 7 dessa mesma epístola. De maneira que ele diz que tudo pode ser feito desde que haja edificação. Aí ele passa a trazer uma hipótese. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E eu quero agora perguntar para vocês, pastores pentecostais, para vocês, irmãos em Cristo pentecostais, vocês que velam tanto, que prezam tanto pela manifestação do Espírito, vocês dão ouvidos à voz do Espírito, que nos traz aqui os princípios, dizendo que se houver no meio da congregação quem fale em outras línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, vocês têm atentado à voz do Espírito que nos ensina em sua palavra? Ou será que a palavra de Deus não tem relevância para as nossas vidas? Ou será que quem sabe mesmo a verdade são os homens que se dizem espirituais e não a Bíblia Sagrada? E é dito, e ainda que haja quem interprete, sendo 2 ou 3, ou melhor, mesmo que sejam 2 ou 3, ainda assim deve haver o intérprete. E se não houver, há uma ordem: fique calado na igreja. Alguém diz: pastor, mas é porque o fogo é tão grande e a manifestação que nós não temos um controle. Eu diria, se você não tem controle sobre tais manifestações, então coloque sua barba de molho. Isso pode não ser do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz aqui no capítulo 14, versículo 32, dizendo: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O Espírito Santo não age numa pessoa como no princípio da incorporação. Não, o Espírito Santo ele age no espírito do profeta, de sorte que o profeta tem controle e tem domínio sobre o seu próprio espírito. Se alguém perdeu o controle, perdeu o sentido, está possesso do Espírito, incorporado do Espírito, você deve verificar e buscar saber que espírito é este. Eu sei que essas coisas, esses princípios aqui, ferem aquelas pessoas que não se dão à Escritura, mas que se entregam às suas próprias emoções. Mas vale a pena levar em consideração este último princípio que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Vale a pena você considerar isso, quando ele diz: se alguém se considera profeta ou espiritual. E eu quero me dirigir agora a todos os que se acham profetas e aqueles que se julgam espirituais. É para vocês esta palavra: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Isto que foi aqui colocado é mandamento de Deus. E, portanto, aqueles que, tendo tal conhecimento e ainda assim continuam em suas práticas subjetivas, ferindo a Escritura, estão em transgressão à palavra explícita de Deus, estão em transgressão ao mandamento ou aos mandamentos explícitos de Deus e, portanto, toda transgressão é pecado. Eu quero deixar aqui essa contribuição para que vocês considerem diante do Senhor e diante da sua palavra. Nosso tempo é muito pouco, não podemos nos prolongar muito, mas eu acredito que esse pouco e com a contribuição de tantos outros homens de Deus, nós poderemos chegar a uma fé e a uma prática equilibrada. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.